Olá, e a gente chega com mais uma edição do Com a Palavra. Nesta edição aí, a gente trazendo um entrevistado de quem a gente tem sempre muito a saber, perguntar, ouvir também. E aí eu começo pelo seguinte, para ser político, em especial político de sucesso, é preciso ser extrovertido, certo? E quanto mais alto, quanto maior a projeção se tem na carreira política, mais extrovertido se precisa ser. Para não ser indelicado, para não ser indelicado em dar aquele taxativo não, certo? Não, diria, não é bem assim. O melhor exemplo disso é este nosso entrevistado, que temos mais uma vez o imenso prazer de receber aqui, ele que está vindo pela segunda vez. Por quê? Tem um estilo para lá de discreto, elegante e nem por isso deixou de ter uma carreira política de, olha só, com todo respeito, nessa brincadeirinha, como se diz no popular, já foi vice-governador do estado por 2 gestões, recentemente vice-governador, já foi candidato a prefeito e agora é deputado estadual. Temos o prazer de receber, neste Com a Palavra, Doutor José Vanderlei Neto. Doutor Vanderlei, bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. É uma honra e um prazer estar aqui conversando com você. Você é uma referência no jornalismo aqui de Alagoas. Meu caro, muito me lisonjeiam as palavras vindas de ti. Não é troca de figurinha, não. É este respeito, sim, por essa carreira, como eu falei. E, em especial, uma carreira, em boa parte, também pela carreira profissional. É um dos cirurgiões, um dos cardiologistas e cirurgiões mais respeitados no Brasil. E que, por isso, aliás, é fundador de uma das entidades nacionais dessa área. Por isso, por este prestígio, entre outras coisas, Alagoas está sediando esta semana um evento de âmbito internacional na área, não é isso? Exatamente. O Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular vai ser realizado aqui em Alagoas pela 3ª vez. Ele é o 4º evento mais importante da cirurgia cardíaca do mundo, né? E deve reunir umas 1.200 pessoas aqui, os cirurgiões do Brasil inteiro, né? E vários cirurgiões da América do Sul, da Europa e dos Estados Unidos. Então, eu poderia dizer que essa semana o Oscar da cirurgia cardíaca mundial vai ser aqui em Maceió. Sinto uma pontinha daquele orgulho de trazer o evento. Você traz o evento para cá. É uma responsabilidade muito grande, né, que eles me confiaram, né, para a gente ajudar a estruturar o evento, né. O evento contou com o apoio do governo do estado, o governador Paulo Dantas tem apoiado esse tipo de iniciativa, né, porque atrai turismo, né, gera renda para o município e para o estado, né, e gera prestígio também, né, da cardiologia, para a cardiologia alagoana. Para manter um pouquinho do espírito do programa, que é também ser uma conversa, apesar de estarmos de terno gravado, ser sempre aquela coisa um pouco mais do estilo Felipe Farias, mas não deixa de ser uma conversa. Neste fim de semana, por acaso, vi quem vê redes sociais, quem acompanha algumas redes sociais já deve ter visto essas postagens por mais de uma vez, aí eu faço um parêntesezinho, que é o seguinte, já contaram com várias histórias, os destinos eram outros no mundo, nenhum deles para Alagoas, não. Um para a Austrália, outro para a Europa e tudo mais. A questão é o seguinte, conta-se que uma paciente, uma passageira, num avião teve um mal cardíaco e uma das comissárias solicitou a presença de um médico. E eis que, no citado voo, levantaram-se 14 e a pessoa, obviamente, foi salva. Já há casos, esses sim, noticiados e confirmados de cirurgias feitas, essa de apêndice, que é mais urgente. E aí eu pergunto para o entrevistado, para a gente desanuviar um pouquinho antes de continuarmos. Já passou por uma situação dessa? Estava num voo, estava numa viagem, estava numa situação como essa. Tem um médico por aqui, o senhor teve que se apresentar? Já passei algumas vezes. É uma coisa constrangedora, né? Porque as companhias deviam ter
alguns equipamentos básicos para ressuscitação cardiopulmonar, né? E a gente fica olhando para um lado e para o outro para ver se aparece algum voluntário, mas a gente não tem jeito, tem que levantar lá e dar uma ajuda, né, para poder acabar com aquela aflição, né? Nos casos que eu fui atender, o voo era para decolar e eu recomendei ao comandante que retirasse o passageiro para um atendimento. E o outro era um voo internacional, aí eu tive que ficar segurando a barra até o avião descer aqui no Brasil, mas acabaram todos bem, graças a Deus. Tá vendo? Ou seja, procede, o nosso entrevistado, inclusive, já protagonizou 2 dessas situações. Agora, voltando ao âmbito aqui, e nessa pauta de primeiro bloco, que é essa coisa mais factual também, o que o senhor poderia colocar também para a gente em termos de programação desse evento, e vai haver também a inauguração de um memorial importante aqui. Olha, esse evento ele é presidido com o que a gente chama do pré-congresso, né? E nesse pré-congresso nós vamos ter 3 eventos importantes. Que vamos dar o título de cidadão honorário ao professor Fábio Jatene, que é filho do saudoso professor Adíbio Jatene, e do professor Fernando Luquezzi de Porto Alegre. Eles ajudaram muito a formar recursos humanos para o Hospital do Coração Alagoano Adíbio Jatene, que foi começado na gestão do Renan Filho e o governador Paulo Dantas concluiu. O segundo evento vai ser lá no hospital, onde a gente vai abrir um memorial a Adíbio Jatene, né? Os pertences do professor Adíbio Jatene, a família confiou a nós alagoanos. Eu espero que seja como se fosse um santuário, onde pessoas do mundo inteiro, quando vierem aqui em Alagoas, se quiserem, podem visitar. O governador, a seguir, vai inaugurar a hemodinâmica, que é um aparelho fundamental para a cardiologia, né, para salvar vidas. E depois a Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que nós fundamos aqui em Alagoas, antes da pandemia, em 2019, nós vamos passar a presidência para o professor Enio Búfalo e vamos receber os novos acadêmicos. São cerca de 60 cirurgiões que, por critérios de idade e de contribuições à medicina brasileira, vão se tornar imortais. E nós vamos passar isso à frente. Então, é um momento muito importante para a gente. Essa academia é para preservar a memória, né, dos brasileiros que se dedicaram à cirurgia cardiovascular e colocaram a cirurgia cardiovascular no patamar hoje equiparável aos chamados países desenvolvidos. Então, isso é quase que um milagre brasileiro. O Dr. Jatene é uma figura reconhecida no mundo inteiro. Ele tem pelo menos 2 contribuições originais, né, que salvaram milhares de pessoas no mundo inteiro. Eu digo que era solução para aquelas coisas que não têm solução, né? Uma delas foi para uma cardiopatia congênita chamada transposição dos grandes vasos. Então, ele idealizou uma cirurgia, que fica difícil de explicar aqui para vocês, que é chamada cirurgia de Jatene. E a outra foi para... Só em levar o nome dele, uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, já... E a outra para adultos, eram pessoas que tinham tido infartos repetidos e que eram considerados inoperáveis, né? Não tinha mais solução, e ele idealizou um conceito, uma técnica, né? Que hoje é aceita no mundo inteiro também. E esse brasileiro que nasceu lá no Acre, ele agora, juntamente com o filho, né, vão ser, como eu brinco com eles, vão ser alagoanizados, não, vão ser abrasileirados, porque para mim o nosso país é Alagoas. Muito bem. Continuando a partir daí, a gente, como o senhor citou, a capacitação da mão de obra, o apoio que foi dado para a construção desta unidade, deste hospital, e a instalação da hemodinâmica, fora o que atrai, né, o que atrai, o que movimenta a economia, um evento desse porte. Para, além disso, que tipo de ajuda para a saúde de uma forma mais permanente esses eventos podem
trazer, firmar aqui em Alagoas? Esse hospital, o governador nos permitiu, e nós ancoramos ele em 3 hospitais, né? Um hospital público, convencional, que é o Procap aqui de Pernambuco, da Universidade Estadual, um hospital público, que é o INCOR, que é o 5º, está entre os 10 hospitais mais importantes do mundo, que é uma fundação, e a Santa Casa de Porto Alegre, que é um hospital filantrópico, né? E que consegue prestar serviços relevantes, né, para a população brasileira. Então, esses 3 hospitais, eles serão os nossos padrinhos, digamos assim, né? Porque o Hospital do Coração Alagoano, a gente pretende que ele se torne uma referência no país inteiro. Como a gente já teve aqui na Santa Casa, era um serviço de referência, não só pela qualidade dos cardiologistas, dos cirurgiões, mas principalmente porque conseguia dar conta de atender toda a clientela do SUS. Quando isso se perdeu, a solução foi fazer um hospital público. Então a gente quer colocar isso lá e formar recursos humanos. Eu acho que a maior obra que eu já construí nos meus 50 anos de medicina foi formar 92 cardiologistas e cirurgiões, porque são essas pessoas que cuidam da população. Então esses hospitais, que já têm uma expertise muito grande, vão nos apoiar a pegar o pessoal jovem, né, e fazer com que eles andem mais rápido e adquiram proficiência para cuidar dos mais complexos desafios da cardiologia e da cirurgia cardíaca. E a outra veia é interiorizar a cardiologia, leva ela para próximo das pessoas. Então nós fizemos uma proposição que o governador está vendo como ele encaminha, de criar um fundo de cardiologia, né, para que esse hospital tenha autonomia, né, para fazer coisas inovadoras. Ele não se resume a ser um hospital qualquer. Por exemplo, treinar recursos humanos, se precisar atendimento volante à distância, equipar ônibus ou o que for para ir até próximo, treinar recursos humanos, seduzir jovens para que façam pesquisas com a nossa realidade, né, para que a gente seja inovador, né? Você repetir só as coisas é pouco, né, para a gente, né? Repetir um pouco dessa história de 50 anos aqui da cardiologia em Alagoas, eu digo que eles têm que fazer melhor do que a minha geração fez, porque eles agora estão recebendo uma Ferrari, né? Eu, quando cheguei aqui para trabalhar, eu tinha um Fusquinha com o pneu furado, que era Santa Casa, nós fomos consertando, e depois isso se tornou uma referência no país inteiro. As pessoas vinham ver aqui como é que a gente, com tão pouco recurso, a gente conseguia fazer tanta coisa para a população dependente do SUS. Então esse hospital tem que ser um espelho, né, para que os outros estados, eles venham aqui para aprender com isso. Essa obra, né, que o Paulo Dantas inaugurou em setembro, né, não é uma coisa pequena, né? Do ponto de vista arquitetônico perfeito, do ponto de vista de equipamento, nós estamos terminando de equipar, mas ele simplesmente é o 3º hospital de cardiologia público, né, destinado só à cardiologia aqui na região Norte e Nordeste, né, e o 8º, 9º no país inteiro. Então isso representa muito, né, para os alagoanos, os 92% de alagoanos que dependem do SUS. Ok. A gente vai para um intervalo, já retorna. Mais uma vinha. Alagoas apresenta Mães Extraordinárias, como a Elianai, que ajuda a garantir alimentos na mesa da nossa gente. Ou a Alícia, que está de emprego novo. E olha a Fátima, recebendo nossos turistas com aquele sorriso no rosto. São mães como essas, extraordinariamente trabalhadoras e guerreiras, que ajudam a construir uma Alagoas de muito trabalho e coração. Uma homenagem do Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica,
Vamos falar sobre as indenizações e outras ações realizadas nos flechais para reverter o ilhamento socioeconômico da região. O valor de R$ 25 mil é pago para cada família e aquelas com atividade comercial no imóvel recebem R$ 5 mil adicionais. Além das indenizações, há um repasse de verba ao município e mais 23 medidas socioeconômicas que estão sendo implantadas para garantir o acesso dos moradores a serviços públicos e incentivar a economia local. Transporte gratuito, controle de pragas e vigilância são algumas dessas medidas já em andamento. Outras, como uma unidade básica de saúde, creche e escola infantil, também serão implantadas, junto com novos espaços de lazer e comércio. Acompanhe o andamento dessas ações em projetoflechais.com.br ou saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco, tendo o prazer de ter aqui como nosso entrevistado desta vez o médico cardiologista, o cirurgião, o professor e também o político, atualmente deputado estadual, mas já foi vice-governador, José Vanderlei Neto. A gente viu agora há pouquinho aí um panorama dessa questão, desse grande evento que está para ocorrer esta semana aqui em Alagoas. Eu perguntaria só para a gente esgotar esse assunto e passar para a política efetivamente. 2 temazinhos. Inicialmente a gente está com essa estrutura hoje de saúde, essa estrutura voltada para a cobertura de saúde, como Alagoas, e aqui eu faço meu modesto testemunho, 30 anos de carreira, nunca vi, e muita gente há de concordar, independente de questões políticas, que nunca vi esta cobertura de saúde. Porém, há algum tempo houve uma situação, e eu não poderia continuar sem só esgotar essa questão. Houve uma situação em que a gente tinha uma estrutura física que seria muito importante, que é o prédio que abriga hoje o Fórum da Justiça Federal, seria destinado para a saúde, mas acabou não sendo. Na época, um dos gestores do segmento do Estado aqui era o senhor. Por que não foi? Olha, aquela conjuntura era muito diferente. Sim, dessa aqui. Você lembra que nós convivemos com salário atrasado, nós tínhamos uma crise, para variar, no SUS muito grande, né? Lembro que na época a gente tinha 200 leitos fechados no hospital universitário, a gente tinha um hospital, né? O que faltava era dinheiro para custeio. Uhum. E quando nós assumimos, era uma obra faraônica, nós pedimos imediatamente que a construtora revisse aquele projeto e fizesse um projeto adequado com a realidade, mas o Ministério da Saúde não tinha como terminar aquilo, né? E eu convoquei o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos e a AMB, que fizesse um parecer se a gente insistia em construir aquilo, né? Mas eles chegaram à conclusão que o nosso problema era de custeio, que não estava conseguindo pagar os internamentos do hospital universitário, por exemplo, tinha 200 leitos, a gente já tinha um hospital. A gente devia pedir ao ministro que arranjasse recursos para ativar um hospital que estava fechado e não fazer o outro. Então era uma conjuntura completamente diferente da nossa realidade. Então a decisão foi uma decisão técnica, né? A gente não tinha, o Ministério da Saúde não tinha dinheiro para construir o hospital e a gente precisava de dinheiro era para pagar os hospitais filantrópicos, né, e os hospitais públicos, como era o caso do hospital universitário. Fazendo agora uma interface efetivamente dessa questão de saúde, deste âmbito, para o tema do programa, que é a pauta do programa, que é política, eu perguntaria ainda, a que se deve essa carreira, o que o senhor atribui isso daí? E esqueci de colocar, inclusive, na abertura, isso na condição de, como ele, inclusive, mesmo se coloca, de soldado do partido, né? Que é aquela figura do integrante, do filiado, que está ali formando e segue as ordens que o partido o determina, mas teve essa carreira.
A que a gente pode atribuir isso daí? A que o senhor atribui quando faz um retrospecto? Ou o prestígio, essa condição de ser um soldado muito fiel às ordens, ou esse prestígio, né, que vem antes da condição de político, até esse prestígio fora a condição de isso poder até arrecadar recursos políticos e financeiros também. A que se deve alguém discreto ter uma carreira política como essa? Olha, Felipe, a medicina e a cirurgia de coração, ela exigem muito da gente, né? Para você fazer isso em alto nível, não basta só a sala de cirurgia, você tem que trabalhar fora da sala de cirurgia, porque você tem que arranjar dinheiro, financiamento para organizar isso tudo. Eu, durante muito tempo, me ocupei de política médica. Então, eu fui presidente do CRM, fundei as sociedades Norte e Nordeste de Cardiologia e de Cirurgia Cardíaca. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, de Cardiologia, e sempre levando esse tema dessas políticas sociais para lá, né? A entrada na política formal, ela se deu durante a ditadura. A gente tinha que ter um lado, né? A gente sempre defendeu a democracia, né? A liberdade de pensamento, a responsabilidade social, e isso acabou a gente entrando na política partidária, né? Eu sou tesoureiro do MDB, não sei há quantos anos aí me colocaram, né? E entrar formalmente como candidato foi um incidente, né? Um incidente? Porque o Teotônio era candidato a prefeito, né? Acho que os adversários eram o Cícero Almeida, o nosso saudoso Alberto Sexta-feira, tinham outros candidatos, né? E eu seria indicado para ser vice pelo PMDB, mas eu declinei e consegui convencer o Regis Cavalcante a ser o candidato, né? Mas o Teotônio começou a campanha e o irmão dele apareceu com um câncer, né, terminal, né, um câncer na cabeça, e o Teo renunciou à candidatura, e aí me imploraram que eu fosse o candidato. O Regis acabou não aceitando ser o meu vice, e podia mudar ainda as atas, né? E eu fui para aquele sacrifício, né? E foi uma coisa muito boa, né? Porque eu conheci a cidade inteira, né? E saí mais humanizado, mas perdi a eleição. 2 anos depois, o Teotônio foi candidato, e aí o MDB exigiu que o candidato fosse eu, porque tinha memória mas nunca quis fazer uma carreira profissional na política, né? E de novo agora, né, com essa eleição, que foi uma eleição muito dura, né, com a eleição indireta da Assembleia, então o partido achou que eu daria equilíbrio à chapa lá, e fui de novo escolhido vice-governador. Já a candidatura a deputado, não, eu já estava com esse projeto por uma imposição social, né? Como o serviço de cardiologia da Santa Casa, ele não estava mais dando conta de atender a população, eu me empenhei para convencer o governador a fazer um hospital de cardiologia, né? E o meu filho, o Hugo, que é o prefeito de Cacimbinhas, ele sugeriu que eu tinha que ser candidato para poder manter esse hospital, fazer desse hospital o que nós falamos aqui no começo, uma referência. E aí eu me empenhei, quando, na primeira reunião que eu tive com o governador Paulo Dantas, eu disse a ele que tinha esse projeto de me candidatar à Assembleia, né, e que ia lutar com o presidente do partido, que é o senador Renan, para arranjar uma outra companhia para ele, que fosse um outro partido, que aumentasse o tempo de televisão. Ele imaginou até que eu não estava, não é que eu não queira, se não tiver jeito, eu vou cumprir essa obrigação. E aí o Ronaldo Lessa se dispôs a ser o vice do Paulo, então ficou muito bom, né? Porque é uma pessoa experimentada, né? Governador 2 vezes, prefeito de Maceió, e aí eu virei um deputado, né? Mas com um pé na política e continuo com o outro pé na medicina. E eis que também, neste fim de semana, chega essa colocação como um dos possíveis, aliás, prováveis
nomes que seriam do MDB à Prefeitura de Maceió. Em que pé está essa questão? José Vanderlei Neto já é candidato? Será? Vai ter uma prévia? Como é que está a situação? Olha, sempre que tem eleição, o meu nome é cogitado, né? As pessoas falam, isso não é uma brincadeira, né? Se tomar conta de uma cidade como Maceió. Então, o que nós conversamos lá no partido é que a gente tem que organizar um programa para Maceió. Ver quais são os principais problemas da cidade, da saúde, por exemplo, merece muitos reparos, educação, mobilidade urbana, segurança, geração de emprego e renda, ver esses grandes problemas, trazer pessoas de fora, experiências bem-sucedidas, para que a gente possa discutir isso profundamente e o candidato só ser escolhido na época apropriada, entendeu? Quem é a pessoa mais adequada para tocar esse projeto. Isso não pode ser uma coisa de fulanismo, é o candidato do fulano, do cicrano. Tem o PMDB, é o maior partido do Estado, né? Tem mais de 60 prefeituras, tem os 2 senadores, tem o governador do Estado, é natural que ele tenha um candidato, mas está longe de falar em nomes. O governador, já conversei com o governador, conversei com o presidente do meu partido, que é o senador Renan Calheiros, e nós vamos ter que estudar Maceió e dizer o que é que a gente pode fazer de diferente nessas áreas todas. Depois aparece o candidato. É natural ou obrigatório que o MDB tenha nome na prefeitura para concorrer à prefeitura? Eu defendo que esse obrigatório do ponto de vista eu defendo que obrigatório é que o PMDB faça esse dever de casa, que é ter a sua Bíblia. Quer dizer, o PMDB, se ganhar a eleição, ele vai fazer isso. E esse projeto eu defendo que seja suprapartidário. Entendeu? O PMDB tem que, como é o maior partido, tem que puxar esse projeto, mas ele tem que estar aberto a qualquer outros candidatos. Eu já conversei com o vice-governador Ronaldo Lessa, já conversei com a Cátia, que é uma liderança grande, e o governador tem o leque de partidos que ele tem, para que a gente vá incorporando isso, né? E o candidato se torna irrelevante quando ele tem um projeto, né, e ele mostra para a população que é capaz de executar aquele projeto. Sei que está faltando uma pergunta para fazer, aliás, 2, mas é para o próximo bloco. Agora vai. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre as indenizações e outras ações realizadas nos flechais para reverter o ilhamento socioeconômico da região. O valor de R$ 25 mil é pago para cada família e aquelas com atividade comercial no imóvel recebem R$ 5 mil adicionais. Além das indenizações, há um repasse de verba ao município e mais 23 medidas socioeconômicas que estão sendo implantadas para garantir o acesso dos moradores a serviços públicos e incentivar a economia local. Transporte gratuito, controle de pragas e vigilância são algumas dessas medidas já em andamento. Outras, como uma unidade básica de saúde, creche e escola infantil, também serão implantadas, junto com novos espaços de lazer e comércio. Acompanhe o andamento dessas ações em projetoflechais.com.br ou saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. Alagoas apresenta Mães Extraordinárias, como a Yasmine, que faz um trabalho extraordinário pela nossa saúde. Ou a Joseane, que contribui com a educação dessa moçada. Na segurança, a Tamires faz um trabalho extraordinário para proteger a nossa gente. São mães como essas, extraordinariamente trabalhadoras e guerreiras, que ajudam a construir uma Alagoas de muito trabalho e coração. Uma homenagem do Governo de Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, como a gente sempre costuma dizer, né? Com aquela lamentaçãozinha no final, porque são entrevistas que rendem, são entrevistas que
com as quais, né, a gente tem muito sobre as quais a gente tem muito o que debater, mas infelizmente chegam ao fim. Chegamos a esse bloco, mas vamos procurar espremer um pouquinho esse bloco para render mais o que não rendeu até agora. Se é que não. E aí, como eu falei, ficaram duas, na minha opinião, que a gente coloca assim, mas com certeza pelo menos uma pergunta a ser feita. Essa questão, o deputado José Vanderlei colocou esse aspecto de que mais importante do que o nome é ter o programa. E aí eu perguntaria, o senhor se, no condicional, inicialmente, se disporia a ser este nome? Não, a gente não pode fugir de uma missão dessa, entendeu? Mas eu encaro isso com naturalidade. Ninguém é candidato de si próprio. Então você tem que ter um grupo imenso que identifique em você, que tenha confiança que você vai realizar aquilo que você está propondo, né? Que tenha segurança. E aí não é tão importante o nome, entendeu? Eu não sou um político profissional, não sou um carreirista, né? Eu estou muito feliz com o mandato que eu tenho, né, porque estou conseguindo realizar aquilo que eu imaginei, né, que é institucionalizar o Hospital do Coração Alagoano. O governador Paulo Dantas tem sido muito correto, né, colocou lá as pessoas mais qualificadas do Estado, né, das duas estruturas que tratam de cardiologia aqui muito bem, que é a Santa Casa e o Hospital do Coração, que é um hospital privado. Então eu estou muito confortável, né? E estou muito confortável para ajudar nesse projeto. Se o meu nome lá na frente for escolhido, você vai, mas você não vai sozinho, entendeu? E se, além de se disporia no condicional, se dispõe? Não, claro, a gente tá nesse ambiente, a gente vai, entendeu? Naquela outra eleição, eu corri um sério risco de ganhar a eleição, né? Correu o risco de ganhar? Eu ficava assustado, né? Porque tinha que estudar os vários problemas da cidade, né? Você assumiu uma candidatura já de outra pessoa no meio. No final, eu pedi ajuda ao Theo e trouxe o Luiz Paulo Veloso lá de Vitória, trouxe algumas experiências exitosas, e eu já estava curioso, né? Vendo os desafios, porque você vai para a periferia e você vê a verdadeira cidade de Maceió, né? E que eu não ia, como se diz lá no sertão, passar vergonha, né? Mas eu, repito, isso é um projeto que tem que ser construído, o MDB tem que puxar essa conversa, mas é suprapartidário, entendeu? Nós temos o Ronaldo Lessa, que se quiser ser candidato, é um grande nome, né? A gente tem na Assembleia Legislativa o Alexandre Ares, foi o deputado mais votado aqui de Maceió de todos os tempos. Tem a Cibele Moura, entendeu? Tem a doutora Fátima, a gente tem nomes à vontade, né? Que já estão testados e aprovados, né? Então a gente tem que deixar isso em aberto, né? Para a época apropriada. O candidato não pode sair na frente antes do projeto. E com essa voz, com esse peso que tem na legenda, no partido, com essa projeção, com esse prestígio, a gente não pode dizer de outra forma, o político, o professor, o cidadão, a pessoa, José Vanderlei Neto, teria uma data que estipularia para ser esse momento, para o momento de lançar isso daí, tem que ser mais... Não, isso não tem prazo. A gestação do projeto para Maceió, isso já começou. A gente está pegando informações, né, sobre os vários problemas de Maceió, e nós vamos, o MDB, provavelmente eu vou assumir o diretório municipal, né, e a gente tem a Fundação Ulisses Guimarães. Nós vamos trazer aqui personalidades e personagens que entendem profundamente desses vários problemas dessas cidades. Maceió já é uma cidade grande, né? Para que a gente possa aprender, né? Aprender e depois fazer um compromisso por escrito. A gente ter, como eu estou dizendo, ter a nossa Bíblia, né? E quem for o candidato vai ter que segurar esse projeto na mão. E quando será que assume o PMDB? Quando é?
Isso é uma decisão do presidente do partido. A gente conversou superficialmente, ele quer fazer um rodízio com todos esses nomes fortes que tem, né, para que ajudem a construir esse projeto, né, e a gente adquira esse sentimento, esse espírito de equipe, de ter um time, né? Nós não precisamos, em lugar nenhum, em instância nenhuma, de salvador da pátria. Você precisa ter estruturas que sejam organizadas e que consigam resolver problemas. Quando você age como querendo procurar um salvador da pátria, a gente já viu isso, eu e você, que já temos uma certa idade. Com certeza. Isso acaba fracassando, né? Então você tem que ir, e nessa construção desse projeto, nós vamos identificando pessoas que queiram participar ou da política partidária ou da administração, né, para pôr aquilo em prática, né? Porque senão você às vezes ganha uma eleição e você fica sozinho, como um salvador da pátria, procurando gente que você não vai achar. Então a execução desse projeto para Maceió, ela tem esse outro objetivo, que é adquirir gente que tenha conhecimento específico em todas as áreas, que possam ajudar a conduzir Maceió. A conjuntura da eleição municipal para a Prefeitura de Maceió no ano que vem seria todos contra o JHC, ou, em especial, por essa projeção, por esse corpo que está ganhando, que já ganhou o MDB em Alagoas e aqui também na política de Alagoas, como o senhor mesmo citou, seria MDB versus JHC. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, eu nunca formulo assim. A gente não pode fazer um projeto sendo contra ninguém. O projeto é a favor de Maceió, entendeu? Por exemplo, Maceió, a gente tem um problema crônico, que não é de agora, de JHC, com a organização da saúde pública em Maceió. Isso tem que ser consertado. A gente tem que fazer isso não como político, mas como cidadão, de ampliar os postos de saúde, porque as pessoas tenham atendimento de forma conveniente, né? Exercer as obrigações que tem, que o município é gestão plena em saúde. Então não se faz política nem nada contra as pessoas, né? A gente tem que ir a favor da população de Maceió, principalmente a população mais pobre. Eu falo o contra aí, o advérbio, é no sentido de que vai haver uma disputa eleitoral e, pelo que se coloca, aparentemente, seria essa coisa. Os outros partidos e o prefeito é candidato à reeleição, é candidato. Isso. Sim, já se colocou então, nesse aspecto. Né? Então nós vamos, do ponto de vista prático, colocar nossas ideias, né, confrontar com as ideias do prefeito, né, ou dos outros candidatos que tiverem. Entendeu? Inclusive, a gente tem que estar aberto a novas ideias. Se você tem uma ideia muito boa, melhor do que a minha, não tem problema nenhum da gente Bancar essa ideia. Né? Bancar a ideia do que a gente tem que trabalhar pela população. Entendeu? Então, o MDB ele tem a obrigação de puxar a construção desse projeto e deixar a candidatura em aberto, de ver quem é a pessoa que se dispõe, que vai ter tempo, que vai se dedicar, que agrega mais com os outros atores da política, né, para que a gente tenha o máximo de suporte da política. Mas o objetivo maior é ter o apoio da população, né? A política não se resolve em sala, nem em reuniões fechadas. Se resolve na rua, falando de maneira clara e que as pessoas possam entender que aquela política que você quer implantar, que o seu grupo quer implantar, ela pode mudar favoravelmente a vida dela. Âmbito nacional agora, doutor, deputado, no que o senhor imagina que na prática deve refletir para a política de Alagoas, ou não terá tanto impacto assim pelo que já viria acontecendo, a perda de mandato, a condenação recente, pelo menos a maioria formada no STF pela condenação de Fernando Collor? Olha, o Fernando Collor, queiram ou não queiram, né, é um personagem importante aqui na vida política, né? A gente fica muito entristecido, né, com essa condenação, né, independente de disputa partidária, né? Ele tem os seguidores dele aqui. O Fernando é uma pessoa apaixonante, né? Ele
com essa condenação, se materializar, né, ele fica um pouco fora da discussão, né, de incluir ele. Né? Não, fica difícil agora ele voltar, né, para a política partidária. Para a gente encerrar, doutor, a expectativa acerca desse momento no Brasil, de reconstrução, de esperança. Há muito trabalho que fazer. Este mandato não vai dar conta do que é preciso reconstruir no Brasil depois dos últimos 4 anos. Olha, a gente tem muita esperança, né? E, sobretudo, Felipe, acabar com esse dualismo, né? Porque quem está do outro lado é o Satanás, né? E quem está do nosso lado é Deus. Aquela história que eu falei aqui de Salvador da Pátria, né? A gente tem que organizar institucionalmente o país. As instituições têm que funcionar, os poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? E terem maturidade, né? De não venderem ilusão para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito serena, não me assusto, né? Quando acontecem esses grandes acidentes, né? E procuro ajudar as pessoas a sentarem, né? E pensarem um pouco, racionalizarem, né? Não pode... eu gosto muito de emoção, né? Mas quando você trata de gente, por exemplo, na sala de cirurgia, né? Uma coisa emoção, a gente tem que deixar a emoção lá fora, né? E as pessoas pobres, elas precisam de gente, né, que pense nelas de forma racional, não fiquem dando voo de galinha. Mas só para encerrar, uma das sociedades que eu fundei foi a Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardíaca, e nós fomos fazer um congresso em Belém. O governador era o Almir Gabriel, que foi senador e foi cirurgião cardiovascular como nós. Aí eu pedi lá ao pessoal que convidasse ele para a abertura e para ele fazer a conferência de abertura, e a pergunta para ele era por que eu deixei a cirurgia de coração pela política, né? E ele deu uma bela conferência, sintetizando assim, né, que como cirurgião, ele operava uma pessoa por dia, e ele, como político, né, com o mandato que o povo conferiu a ele numa canetada, ele ajudava centenas, milhares de pessoas. Foi aplaudido de pé, né, para a gente ver que a política e medicina também, jornalismo, quando a gente exerce com idealismo, não tem jeito de não dar certo. E com esta bela lição, a gente agradece ao ex-governador, cirurgião, fundador de todas essas entidades médicas, uma pessoa de prestígio nacional em sua área em especial, e agora deputado estadual, Dr. José Vanderlei Neto. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe. Foi um prazer, repito, e uma honra estar aqui com você. Prazer e honra todos meus. Todos meus. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. E para encerrar, lembrando uma situação. Esta edição do Com a Palavra foi gravada logo depois dos abomináveis, ou abominável episódio que vitimou o jogador Vini Júnior, alvo de ofensas racistas no jogo contra o Valência, lá na Espanha. A propósito disso e da questão da importância da humanidade, citada aqui por nosso entrevistado, a gente fica com de um militante que ficou por 27 anos numa cela de prisão por defender ideais contra uma política de apartheid. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele, por sua origem ou religião. Aprende-se a odiar. E assim como se aprende a odiar, é possível aprender a amar novamente, uma vez que o amor chega ao coração humano muito mais naturalmente do que o ódio. Nelson Mandela. Até.